Boa noite, irmãos. Vamos ajustando aqui as questões técnicas aqui. Meus irmãos, hoje nós vamos ter a nossa quarta série de estudos sobre o livro dos Salmos. Nós já estamos chegando aí no final do livro de Salmos e estamos aprendendo bastante coisas interessantes sobre este maravilhoso caderno de canções. Já aprendemos até então aqui que o livro de Salmos era o caderno de cântico do povo de Israel. E o que o povo cantava? A lei. Cada livro dos Salmos, que são divididos em 5, cada livro corresponde a um livro do Pentateuco. O primeiro livro corresponde ao Gênesis, o segundo livro corresponde ao Êxodo, o terceiro livro que nós aprendemos a Levíticos, o quarto livro, Números, e o quinto livro, então, Deuteronômio. Então, nós vamos perceber que as histórias dessas canções estão conectadas à história do Pentateuco que está relatado lá, ou os relatos, melhor dizendo. Nós aprendemos que todo o saltério, quando eu digo saltério, eu estou falando o caderno de cânticos, tá? Toda vez que eu falar saltério por esquecimento, você vai lembrar que é o caderno de cânticos, os salmos. Ele tem o Salmo 1 e o Salmo 2 como a introdução para todos os salmos. Então, se eu entender o Salmo 1 e o Salmo 2, eu vou conseguir compreender todos os salmos, o assunto deles, porque o assunto está conectado e está relacionado ao Salmo 1 e Salmo 2. Salmo 1 e o Salmo 2, nós temos o quê? Qual a principal característica desse salmo? O que nós aprendemos nesses salmos? Salmo 1, nós aprendemos entre a luta que há aí entre o justo e o ímpio, aquele que agrada a Deus e aquele que desagrada a Deus, aquele que vive para o Senhor e aquele que vive longe do Senhor. Então nós vamos ver essa figura, essas duas figuras, em todo o livro dos Salmos. É o chamado das nações ímpias contra o chamado do povo de Deus, é o julgamento das nações ímpias, daqueles que não servem a Deus, e a conclamação de honras para aqueles que servem a Deus. E nós vemos no Salmo 2 que o reino de Deus, o reino do seu Filho, o reino do seu Messias escolhido por ele, subsiste a todos os demais reinos. Então, Davi é o escolhido de Deus para reinar em Israel e governar Israel como o Messias de Deus fisicamente. Mas o trono de Davi é apenas um representante de Deus ali entre o seu povo. Tá? Sempre lembrando que Deus, antes dos reis, o povo tinha Deus como seu líder natural. E o povo queria um rei para governá-lo. Então Deus concedeu o rei, mas quem reinava era Deus através do rei. Por isso, Davi é o Messias de Deus, é o Messias humano ali de Deus, apontando para o Messias futuro, o verdadeiro Messias, o verdadeiro ocupante do trono. Então, as nações, aquelas nações, os ímpios do Salmo 1, eles fazem o quê? Querem destronar o Filho de Deus, o justo. E aí Deus, então, zomba desses ímpios, como Deus vai fazer em todo o livro dos Salmos. Nós aprendemos isso. E aprendemos algumas características dos Salmos, tanto do caderno 1, quanto do caderno 2, e agora no caderno 3, nós vamos ver, então, que, pode passar, esse Salmo ele vai falar da devastação. Tá? Esse salmo vai falar de um período em que o povo de Deus, por não guardar a sua lei, que ele apresentou no livro 1, por ele não ter compreendido a lei de Deus, agora então ele está sofrendo o quê? A punição de Deus. E nós vamos ver isso. O livro 3 dos Salmos, ele começa no Salmo 73, como sendo a introdução deste caderno, e vai até o Salmo 89. E como autoria, nós temos aí, todos esses salmos estão intitulados como salmos de Asaf, ou dos filhos de Corá. Temos aí um salmo isolado de Davi, mas, basicamente, este saltério ele é preenchido como autor dos salmos. O Asaf, que nós vamos ver aí que pode ser o Asaf lá de Davi, mas também pode ser a geração de Asaf. Mais à frente a gente fala. E os filhos de Corá, que também podem ser os filhos de Corá, como também podem ser as gerações dos filhos de Corá. Aí é questão de data, tá? Nós temos como um tema desse livro
do livro 3, que fala da devastação, o tema central é santificação. E santificação está atrelado ao livro de Levíticos. Não é lá no Levíticos que Deus exige santidade do seu povo? Estão percebendo como está conectado? Não sei se vocês perceberam. No livro de Gênesis, o que nós vemos? A criação. Nós vemos ali Deus colocando a sua lei, Deus fazendo o seu pacto com a humanidade. O livro 1 dos Salmos, o salmista canta a lei do Senhor, ele canta a criação de Deus, ele canta Deus criando as coisas. Lembra o salmo clássico lá, o salmo 18 e 19, que vai apresentar os céus, sendo as maravilhas que Deus criou, o firmamento anunciando dia e noite que o Senhor é o Criador? Gênesis faz isso. Gênesis é Deus anunciando como ele criou os céus e a terra, como ele criou os luminares, como criou os animais, tanto os que rastejam quanto os que voam, e também o homem. No livro 2 dos Salmos, nós vemos o quê? Um período em que o povo ele está sendo exortado a obedecer à lei de Deus, como se fosse uma espécie de caminhada. Onde é que nós vemos caminhada no Pentateuco? No Êxodo. O povo agora está peregrinando, o povo agora está indo ao deserto, e a lei do Senhor eles têm que levar. Por não levar a lei do Senhor, então o Senhor exige deste povo que agora vai ser devastado, com muita punição, o Senhor exige deles santidade. E Levíticos aponta para a santidade. Daí que vem aquele versículo famoso, né? Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo, que é apresentado no livro de Levíticos e repetido lá no Novo Testamento. Então nós vemos aqui, mais ou menos para os irmãos entenderem, aqui um escopo, ou seja, uma fotografia desse livro 3. Esse livro 3, qual foi a época que esses hinos foram cantados? Provavelmente, esses hinos foram compostos no período do exílio e no período pós-exílio. O que é isso, exílio e pós-exílio? Foi o momento em que o povo foi levado cativo pelos inimigos, pela Babilônia, pela Assíria, e depois o retorno do período do cativeiro. Então, provavelmente foi nesse contexto em que o povo, que eles comporam esses hinos. Os salmos de transição. Qual é o salmo de transição que ele transita dentro deste caderno, que ele faz uma transição de um pensamento, que é o livro 2, né, que é o livro 2, para um outro pensamento. O Salmo 73, ele é, sem dúvida nenhuma, dentre esses 12 salmos, é o salmo que apresenta uma transição. Por quê? O salmista agora ele está olhando algo diferente. Ele está olhando algo que vai mudar o entendimento dele. Tá? Então, esse salmo é um salmo de transição. Porque fala de um período em que o povo agora está assim, mas espera lá, nós somos o povo de Deus e agora nós estamos vendo a prosperidade dos ímpios. E o Salmo 89, ele vai também ter uma transição, justamente para entrar no caderno 4, que vai terminar aí com a queda da monarquia de Davi. Então, são duas coisas, são dois salmos que eles mudam os pensamentos, nos ajudam a transitar dentre o Salmo 3, o livro 2, né? Começando ali no Salmo 73, agora o livro 3, e no Salmo 89, encerrando a monarquia davídica, e agora começa então o livro 4. E então nós temos um tema para todos esses 12 salmos. Qual é o tema? Lamentação pela destruição do povo de Deus. Agora o povo está lamentando porque eles não estão mais em Jerusalém, não estão mais nas terras que Deus deu a eles, conforme tinha prometido a Abraão, a Moisés. Eles não guardaram a lei, eles queriam, agora não vão estar mais no templo, não vão estar mais diante da presença de Deus. Agora eles vão estar distante, porque eles estão cativos. Né? Então é um salmos de lamentações. Um pequeno esboço para a gente poder decorar seria isso. Salmo 73 a 83, nós vamos ver o assunto que vai ser dito vai ser a rejeição do povo, porque eles rejeitaram a Deus, Deus agora está rejeitando eles. Mas Deus é um Deus gracioso, um Deus pactual, lembra? O Deus de pacto, o Deus de aliança. Deus, mesmo rejeitando o seu povo e deixando eles agora padecer por causa dos seus pecados, o Senhor então mostra a eles que a esperança vem da onde? De Sião. Vem de Sião, vem do Senhor. Então,
tem esse primeiro pensamento. Um segundo pensamento que vai do Salmo 84 e encerra aí o caderno 3, fala da celebração da esperança de Sião e o lamento pelo seu fim, pelo fim da monarquia davídica. Tá? Então, ele tem esses pensamentos basicamente para você decorar. Se quer decorar todo esse livro 3, decore essas duas passagens. Rejeição e esperança, e então a lamentação pelo fim do trono de Davi. E aí nós temos, dentro desses 12 salmos, nós temos 3 tipos de salmos específicos. O primeiro salmo específico são os salmos que cantam a vinda do Messias. A gente chamamos de salmos messiânicos, que pega ali um pouquinho do Salmo 72, do livro anterior, e o 89, que vai também falar do Messias de Deus. Nós temos aí o Salmo histórico, que é o Salmo 78 e 81, são salmos que vão apontar para a história, depois a gente vai ver isso mais para o meio, e um salmo de puro lamento, que é o Salmo 86. É o salmo da lamentação do povo que agora está longe da sua terra. Pode passar. Bom, para a gente, então, aqui agora é uma parte mais técnica, então eu peço que os irmãos tenham um pouco de paciência, porque é necessário para a gente entender isso, mas a qualquer momento que você não entender, levante a mão, pergunte, e eu repito e explico, tá bom? É uma parte um pouco técnica que precisa ser dita. O livro 3, ele é composto, então, de 17 salmos, introduz uma perspectiva um tanto diferente da vida do povo redimido de Deus. O foco não está mais na pessoa de Davi e na sua luta constante na busca pelo estabelecimento do seu trono. Lembra o livro 2? Era Davi guerreando com as nações querendo o trono de Davi, querendo derrubar Davi, seja lá o rei Ax da Filístia, seja os reis do Egito, seja os reis das outras nações. Eles querem derrubar Davi, eles querem tirar Davi do trono porque Davi é um perigo. Então, Davi vive cercado de guerra. Agora não, agora o livro 3, o foco não está mais na pessoa de Davi. Não está mais nessa busca por Davi colocar o seu trono e dizer, o meu trono não é o meu trono só, mas é o trono de Deus. Quem reina no trono que eu sento é Deus. Não é mais isso. O que é que temos agora? Mesmo que o reino de Israel ainda esteja vivendo sobre ataques, aqui nós vemos, nesse livro, um contraste significativo do livro 1 e do livro 2. Alguns poucos salmos do livro 3 são individualistas, ou seja, 2 ou 3 tratam de uma individualidade. Na sua maior parte, vai tratar da pluralidade para falar do povo e não especificamente de uma pessoa, como foi o estudo anterior que nós vemos focado na pessoa de Davi. Aqui não, aqui está falando do povo em geral. Esse livro, o livro 3, ele lida mais com extensivamente com a unidade do povo de Deus e a sua devastação pelas forças internacionais. Então, o que esse livro vai apresentar para nós? Não mais uma individualidade, mas vai falar aqui de uma unidade que aponta para o povo na sua totalidade. E que esse povo que está lutando com as forças externas de Israel, que aqui, diga-se, são os sírios, ou os assírios, melhor dizendo, que estão quase e vão levar o povo cativo depois, nós sabemos isso na história. Então, eles têm essa visão. O mais impressionante nesse livro 3 é esse tema da derrota do povo de Deus nas mãos dos inimigos invasores internacionais. Ou seja, o que a gente vê aqui não guardou a lei, não se conteve em examinar a lei, que eles estavam se afastando, Deus deu oportunidade, agora então o povo perece porque não guardou a lei do Senhor, e agora o cativeiro é algo real na vida deles. Então o livro 3 mostra, o povo de Deus então sofre invasão dos seus inimigos, e agora acaba o reinado de Israel. Embora nós vamos ver no livro 3, algumas vezes, algumas vitórias sendo registradas, mas a mensagem que predomina é a atordoante derrota do povo de Deus diante das forças das nações estrangeiras. O livro vai se fechar, ou vai concluir dramaticamente, com o trono e a coroa do rei sendo lançado ao pó. Isso é muito triste. Depois a gente vai comparar com textos do Antigo Testamento, nós vemos aquilo que Deus tinha projetado para o povo, aquilo que Deus tinha dito ao povo para eles fazerem,
Eles fizeram ao contrário daquilo, e então agora o cenário que você tem que olhar para o livro 3 de Salmo é, as canções aqui, como vai ser as canções? Não vai ser as canções, não serão mais as canções de festa, alegria, júbilo, louvor. O cântico aqui é um cântico mais pesaroso, é um cântico mais fúnebre, é um cântico mais pesado. Sabe aquele cântico de lamento, mesmo que você canta quando, né, tem um hino que o pessoal gosta de falar assim, não, na prova você tem que cantar dando glória a Deus. E é verdade, concordo sim. Mas não é difícil a gente estar alegre quando a gente está passando por dificuldades, quando está passando por lamentos, por crises espirituais ou problemas na vida nossa. É difícil a gente cantar um cântico de alegria. A gente tende a cantar mais aqueles cânticos mais pesados, né? Aqueles cânticos mais pesarosos mesmo. Assim está o povo de Israel. O povo de Israel está passando por isso. Então nós vemos isso, e essa canção vai fechar de uma forma bem pesada, ou seja, a coroa do rei Davi agora foi lançada ao pó. O que isso quer dizer? O povo perdeu agora o seu direito de ser uma nação livre, e agora o povo está cativo da Assíria. O povo agora é obrigado a ter um rei estrangeiro como seu rei e obedecê-lo. Passando. Esse livro é dividido em duas partes, não tanto proporcionais, tá? De acordo com a atribuição da autoria dos salmos. Os salmos 73 a 83 são atribuídos a Asaf, e os salmos 84 a 89, na maior parte deles, são aos filhos de Corá. Essa divisão do livro 3, basicamente, os 2 primeiros terços atribuídos a Asaf, seguindo por um terço atribuído aos filhos de Corá, inverte as proporções desse livro, do livro 2. O livro 2 ele tem uma proporção maior para Davi e menor para os outros escritores, que atribui aproximadamente o primeiro terço aos filhos de Corá. Também nós vimos isso, é eles que introduzem ali para falar de Davi, os filhos de Corá, eles introduzem o livro 2 de Salmos, e aqui não, aqui está ao contrário. Pode passar. A identidade precisa de Asaf e dos filhos de Corá, e aqui é bom a gente entender isso, são divergências teológicas, tá? que tem, isso é normal, tem, até porque nós não temos as datas precisas, principalmente no Antigo Testamento, visto que o povo, ao sofrer o cativeiro, muitos dos escritos foram queimados, muito da história foi se perdida e ficou só a história oral, verbal, se contado de pai para filho. Então, por isso que a gente tem essa divergência histórica. Muitos estudiosos, e gente boa, estudiosos, vão entender que esses salmos realmente são os filhos de Corá e realmente é Asaf. Asaf, aquele músico de Davi, tá? Aquele músico que Davi mesmo dá a ele a autonomia para ele ser o grande comandante do louvor. E os filhos de Corá são aqueles realmente lá do período do davídico. Outros, como por exemplo o que está citado neste estudo, que depois vocês terão acesso, ele entende que não, ele entende que essas pessoas mencionadas no título do livro 3 não podem ser identificadas como contemporâneos de Davi e Salomão, e ele usa um argumento bom, o argumento dele é bom. Qual o argumento que ele usa? Ele usa que o período que esses salmos foram escritos é o período de exílio, em que o povo está cativo. Então, não poderia ser nem Asaf e nem os filhos de Corá, ou Coré. Não poderiam ser, porque eles já teriam morrido. Então, o argumento dele é um argumento convincente, e o Dr. Palmer Robertson, que é a base do nosso estudo, que a gente está usando, ele concorda. Tá? Então, notem, você vai encontrar muitos estudos e falar assim, não, é Asaf. É Asaf, ponto final, acabou, gente boa, gente de respeito. São os filhos de Corá. Mas vai encontrar gente boa, e um homem de um talento extraordinário como o Dr. Palmer Robertson, que diz que não. E aí, digo eu, se o Dr. Palmer Robertson está correto e o autor que ele cita está correto, faz todo sentido. Se os salmos eles são escritos no período que o povo está cativo, faz sentido não ser Asaf e não ser os filhos de Asaf. Mas aí a pergunta que não quer calar, que eu sei que você está fazendo, você está aí se perguntando. Se não são eles, por que a Bíblia está no nome deles? Não é isso que você ia perguntar?
Tenho certeza que você ia perguntar isso, não precisa nem ser profeta para adivinhar. Porque nos tempos antigos se dava crédito ao chefe da família. Ao chefe da família. Muitos nem tinham seus nomes citados. Por exemplo, qual era o nome do Bartimeu? É uma pergunta, qual que era o nome do Bartimeu? Fala, Bartimeu. Ele era chamado filho de Timeu, ou seja, o filho do pai dele. O pai dele era Timeu, então todo mundo chamava o filho de Timeu. Um exemplo, é como se o Sávio perdesse a sua identidade, então é o filho do Dino. E todo mundo na cidade, na escola, no trabalho dele, o conhecesse como filho do Dino. Não vou fazer isso com ele não, viu, gente? Então chama de Sávio. Mas era mais ou menos assim. Então, o chefe da família, pelo seu respeito, ele sempre então adquiria a autoria dos escritos. O que esse estudioso entende é que esses salmos estão sendo dedicados à linhagem de Asaf. Não foi Asaf, mas foi a sua linhagem que no cativeiro escreveu, e em homenagem àquele homem que foi o responsável por organizar todo o cântico em Israel, a sua geração disse: vamos dar autoria ao nosso pai da nossa linhagem, a Asaf. E modo igual, os filhos de Corá. Tá? E de novo, isso é uma tese. Tá? É uma tese que tem sentido, mas também tem gente que acredita que não, que é Asaf e os filhos de Corá, e não tem problema nenhum. Então, o bom é que a palavra é inspirada. Isso que é o que nós devemos atentar. Deixa eu passar. Bom, aí nós temos esse salmo que não dá para passar pelo livro 3 sem a gente se dedicar um tempo a ele. Porque é um salmo que tem tudo a ver comigo e com você. Tem tudo a ver com a gente. Vai dizer que a gente nunca ficou assim indignado? Por que aqueles que não servem a Deus, por que aquelas pessoas que são ímpias, e eu estou falando de ímpio e não de descrente, né? Por que aquelas pessoas que às vezes são até ateus, elas se dão tão bem na vida? Não pegam um resfriado. Não acontece nada com elas, e eu que sou um temente a Deus, sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu vivo doente, a situação não é difícil para mim, minhas dívidas só aumentam, o dinheiro que eu pego hoje, daqui a pouco sumiu, não tem mais, o emprego não vem para mim. Por que dá tudo certo para eles que não temem a Deus e para nós dá tudo errado? Por que eu tenho que padecer com dores, enquanto o ímpio faz Cooper na praça na nossa frente, cheio de saúde e vitalidade? É o drama de Asaf, que a gente adquire isso e pratica isso. Então, o Asaf, ele vai tratar no Salmo 73 com o problema do sofrimento do justo. Irmãos, nós ainda questionamos sobre isso. Ainda nos dias de hoje, passado tanto tempo que esse Salmo foi escrito, nós ainda nos deparamos com isso. Por que o justo sofre? E aí você tem livros, você tem artigos, você tem monografias, você tem muitos escritos sobre pessoas escrevendo sobre isso, pregando sobre isso, tentando entender sobre isso. Por que o justo sofre? Por que o justo sofre? Por que alguém como os grandes homens do passado e as grandes mulheres do passado que contribuíram para o Evangelho tiveram que sofrer? Como nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical, de muitos homens que padeceram e sofreram e eram homens justos. Por que a gente que teme ao Senhor sofre? E aí, o Salmo 73 diz isso. Por que os justos sofrem e os ímpios prosperam? E aparentemente, eles ficam impunes. Não acontece nada com eles. Eles cometem barbáries, cometem crimes, blasfemam contra Deus, zombam do povo de Deus e nada acontece com eles. Nada acontece com eles. E aí, qual a perspectiva, ou sob qual perspectiva a vida do ímpio precisa ser analisada? É isso que o Salmo 73 vai trazer. Essas questões são tratadas e a gente deve analisá-las, essas questões. Bom, aí nós temos a abertura do Salmo 70, do livro 3, neste salmo. Um salmo que é individualista. Esse é um dos salmos que não trata da unidade, mas trata de uma visão individual do salmista. Depois ele vai tratar da unidade, mas aqui ele está
falando de individualista. E olha só que interessante, qual é a luta do salmista? Ele está lutando com o shalom, a paz. A vida pacífica e próspera dos ímpios. Nos versículos iniciais desse salmo, os arrogantes ali, que tem a palavra ali para dar um contexto maior, é uma arrogante com muito mais ênfase do que a gente entende. A gente tenta dizer, mas como a pessoa é arrogante, não é esse tipo de arrogante, é uma arrogância muito mais profunda do que nós podemos imaginar, e a palavra no original ela traz essa ideia. E o perverso também é uma pessoa que pratica dia e noite perversidade e impiedade. Então, tem esse paralelismo nesse Salmo 73 entre Israel, que é o povo de Deus, que é o de coração limpo, e os ímpios que prosperam. Salmo 1, né? Salmo 1. Aquele que teme a Deus, o bem-aventurado, que não anda no caminho dos ímpios, contra os ímpios. Mas os ímpios não são assim. Salmo 1, de novo aqui, entrando em cena. E Asaf está tendo esse dilema, e ele então está contrastando, ele está comparando. E aí, a pergunta que nós devemos fazer é, sobre qual perspectiva eu devo analisar a vida de alguém que não teme a Deus? É essa a perspectiva. Pode passar? Por isso eu disse no começo, se eu entender Salmo 1 e Salmo 2, eu vou lidar com esse problema do Salmo 73 à luz do Salmo 1. À luz do Salmo 1 e do Salmo 2. Então eu preciso compreender esses dois salmos para que eu tenha a resposta dos demais salmos. No entanto, o mesmo paralelismo envolvendo arrogante e perverso se repete no Salmo 75, em que são mais precisamente identificados como inimigos estrangeiros que levantam suas forças contra o céu. Considerando o tema predominante do livro 3, a invasão das forças estrangeiras na terra do povo do Senhor, esses inimigos do Salmo 73 poderiam se orgulhar de serem conquistadores do mundo que contra os céus desandam a boca e a língua percorre a terra. É isso que vai dizer o Salmo 73. Esses arrogantes do Salmo 73 podem ser identificados como tropas ocupantes de uma nação que conquistou Israel, tendo se estabelecido na terra onde eles desfrutam de vantagem. Então, o que ele está dizendo é que, assim, que o Asaf, ele pode estar olhando em território inimigo, ele pode, e tudo faz sentido, ele pode estar no território inimigo olhando, falando, Senhor, nós, o teu povo, os justos, estamos num território dos inimigos aonde eles prosperam, aonde eles têm tudo, aonde eles comem do melhor e do bom e do melhor, aonde eles têm shalom, paz. E isso causa uma indignação no salmista que perdeu as suas terras, perdeu o seu shalom. Por isso que ele faz esse contraste e faz todo sentido nós olharmos esse salmo com essa perspectiva, de que o salmista está olhando a terra do ímpio. Ele não está olhando como a gente poetiza, né? O salmista abre a janela da casa dele, vai lá na varanda, olha assim e fala assim, poxa vida, o ímpio lá com um carro bonito. Não é isso. O salmista está no território inimigo, cativo, prestando agora serviço ao inimigo, e ele está vendo então toda a prosperidade daquele povo, e aí ele entra nesse grande dilema e dizer, Senhor, porque nós, o teu povo justo, o povo que o Senhor escolheu, conforme o Senhor disse a Abraão, a Isaac, a Jacó, estamos aqui cativos servindo a eles, e eles têm tudo do bom e do melhor. Senhor, eles são perversos. E se realmente esse salmo está sendo escrito para dentro do território assírio, o território assírio é o mesmo território de Jonas. Lembra como a oração de Jonas também foi uma oração, a de Abacuque foi uma oração bem penosa, uma oração bem triste. Abacuque está assim, Senhor, esse povo é um povo violento, é um povo perverso que não tem misericórdia de quem eles pegam. Eles esfolam vivo as pessoas. E Jonas não queria a conversão deles, falou assim, não, eles não podem passar impune. Eles não podem se dar bem. Asaf está assim, esse povo não pode se dar bem. Esse povo não pode ter shalom. Quem deve ter shalom? O justo, o teu povo.
Então faz todo sentido se for a Síria mesmo. Pode pensar. E então nós temos um cenário que o salmista se enxerga o quê? Quase caído. E ele diz isso, né? Os meus pés quase se resvalaram, ou seja, quase que eu tombei quando eu comecei a olhar para isso. Então, tão importante é a verdade do bondoso Deus para com Israel. Isto é, o que tem o coração limpo, aquele que não anda no caminho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem pede conselho ao ímpio. Esse que tem um coração limpo, o justo. Que a batalha espiritual do membro de Israel depende disso. Ou seja, não é exagero dizer que a dúvida dessa verdade coloca em risco a salvação do limpo de coração, quando ele começa então a deixar as verdades lá do Salmo 1, e ele começa então a querer contrastar com a sua verdade, a verdade de Deus. O salmista duvidou da verdade fundamental do evangelho lançada no versículo 1. O que ele diz no versículo 1 do Salmo 73? Ele diz isso, olha aí, leia junto comigo aí. Então o que acontece? Ele diz isso, ele começa dizendo isso, e depois ele está duvidando do que propriamente ele disse. Oxe, eu tô mineiro. Bom, se Deus é bom para com Israel, por que duvidar então se Deus é bom para Israel? Não faz sentido. Estão conseguindo entender? Como ele está num dilema, e esse dilema faz com que ele não perceba que ele está duvidando do que propriamente ele está dizendo. E isso é o grande risco que o justo pode correr quando ele deixa a verdade dizendo assim, Deus é bom. Deus é bom. Como diz lá o filme, né? Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Então, se Deus é bom o tempo todo e todo o tempo Deus é bom, então eu não tenho que duvidar que Deus vai fazer justiça com aqueles que não o temem, com aqueles que se opõem ao seu povo e a sua palavra. Eu tenho que guardar como Abacuque, depois que ele, assim como Asaf, ele entende, quando ele vai dizer, entendi. Então, ainda que não haja vaca no currais, ainda que o produto da oliveira minta, né? Todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, ele vai entender depois, assim como Asaf. Então, o salmista ele duvida da verdade, ele supõe que o oposto também era verdadeiro. A verdade que Deus é bom para com Israel é certa, mas nem sempre certa na consciência do Filho de Deus. É isso que ele diz, né? Ele diz, olha, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com o limpo de coração. Mas aí ele começa a fazer o quê? Pegar a verdade de Deus e comparar com a sua verdade. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco me faltou para que se desviasse os meus passos. Ou seja, ele titubeou no seu pensamento. Claro que aqui é uma canção de forma de oração, né, em que a gente já sabe o final do resultado da história, mas ele está dizendo, olha, eu quase desviei, eu duvidei do Senhor em certo ponto, por causa da prosperidade do ímpio, por causa da maneira conforme eles vivem, e parece que não tem lei sobre eles. Pode passar. O efeito dessa dúvida sobre a vida espiritual do salmista, duvidoso, foi que a dúvida o colocou em extremo perigo. E aqui o salmista nos ensina que quando nós duvidamos da bondade de Deus, quando nós duvidamos do senhorio do Senhor, quando nós duvidamos que o trono não está vazio, mas Deus reina nele, lembra? Salmo 2, Deus reina. O Salmo 49, a resposta para as nações, a esperança que o salmista tinha, né, de que as nações perseguem, mas Deus reina. O trono não está vazio, está ocupado e Deus reina. E ele reina através do seu Messias, do seu ungido. Então nós não deveríamos duvidar do Senhor. Quando nós olhamos para um cenário do que nós vivemos no nosso país, a gente fala assim, eu sei que você já falou, já pecou, eu também já pequei. A gente diz assim, tem mais jeito isso aqui não, nem Deus dá jeito nisso aqui. Tem mais jeito não, isso aqui está uma corrupção tão grande
que, olha, difícil mesmo, tá difícil a situação. E a gente começa então a se entristecer com o avanço da impiedade, com o avanço das imoralidades, com o firmamento não existe, né? Com a concretização dos valores invertidos daqueles valores da palavra de Deus. Então nós começamos a fazer o quê? Titubear, a duvidar. E o salmista diz: esse tipo de prática quase me desviou, quase me levou a ser um incrédulo. Os seus pés quase se desviaram, pouco faltou para que ele escorregasse. Houve a ameaça de um desastre espiritual na vida do salmista. Quase que espiritualmente ele se arrebentou. Ele cairia. Então aqui nós devemos pensar num pé de alpinista que se desvia de uma declive, né? Então é como se ele estivesse subindo uma montanha e o pé dele se deslizasse ou se desviasse da declive. Ou seja, ele vai cair. Ele vai ladeira abaixo, ou no caso aí, montanha abaixo. Foi isso que quase aconteceu com o salmista. A realidade seria que sua fé em Deus cedeu e se perdeu. O salmista chegou perto de duvidar da bondade de Deus para com ele. Isso é incredulidade, e ele estava a ponto de concluir que tinha purificado seu coração em vão, quando ele diz no versículo 13, né? Ele diz isso, e é muito forte o que ele diz, quando ele diz assim, ó: com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência. Olha o estado que chegou. Ele chegou a dizer assim: é vão servir a Deus. O que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo em ficar lendo a Bíblia, em ficar dizendo que eu sou crente? Se o ímpio prospera, se as pessoas que não temem a Deus, todas elas se dão bem, e eu continuo aqui nessa maré de azar, né? E a gente fica parecendo aquela hiena, que eu cito tanto ela, que eu gosto muito dela, do desenho, né? Ó dia, ó vida, ó azar. E a gente fica assim, repetindo o tempo todo com a nossa incredulidade. Asaf está nos ensinando uma lição muito forte. Nós nunca devemos duvidar da bondade de Deus para conosco. Deus é bom. Isso é um atributo dele, ele é bom. E porque ele é bom, ele fará no tempo certo, no tempo dele, a justiça sobre aqueles que não o temem, e ele certamente sustentará os nossos passos e nos dará aquilo que Asaf está buscando. Shalom, a paz. Então, significantemente, a palavra traduzida como prosperidade aqui no Salmo, no versículo 3, é a palavra hebraica por shalom. Note que interessante. Estava conversando hoje sobre isso. O que seria a prosperidade bíblica, né? O que é a prosperidade bíblica? Notem, no hebraico ali, a palavra prosperidade, no versículo 3, é shalom. A mesma palavra, né, de paz. Então, eu tinha inveja quando vi o shalom dos ímpios, ou seja, quando eu vi a paz dos ímpios. Quando eu vi que eles estão tranquilos, estão bem, não estão preocupados com nada. Era esse tipo de prosperidade que o salmista estava enxergando. Shalom é a paz e a plenitude que Deus promete ao seu povo, o povo que ele fez aliança, que ele fez o pacto. O medo do salmista era que Deus dava paz aos ímpios, aqueles que foram fora de sua família espiritual, e negava paz aos seus filhos. Então o medo dele qual era? Deus está se aliançando com o povo que não é da sua família? Deus está dando paz para eles? Mas espera lá, como assim Deus pode dar paz para eles e não para nós? Não, essa prosperidade tem que ser para nós, que somos seus filhos, somos filhos da aliança, somos sua família, e não eles. E aí, o Salmo 73, 20, olha que interessante. Mas Deus, que é aí que ele vai entender, né, que como é que Deus trata essas duas linhas. Mas Deus os destruirá em seu tempo, como diz o salmista, como o sonho quando se acorda, assim é o Senhor ao despertares, desprezarás a imagem deles. Então, ou seja,
Deus sempre dará paz ao seu povo. E ainda que aqueles que não são seu povo possam aparentar um momento de paz, mas eles não terão paz, por serem inimigos de Deus, por se oporem a Deus. No momento certo, no tempo de Deus, né, Deus então desprezará a imagem deles. E nós devemos sempre lembrar do primeiro estrofe do salmista. Deus é bom para com o seu povo. O Salmo 74 é o segundo salmo introdutório do livro 3, fala mais claramente dos invasores estrangeiros quando vieram com a devastação na terra. Esse agrupamento de títulos, como indicado anteriormente, obviamente tem algum significado na estrutura do livro 3. Muito mais significativo para entender a estrutura dessa proporção do livro de Cânticos. E esse é o papel permeável dos invasores estrangeiros. Muito alarmante é o registro da esmagadora derrota do reino de Judá no sul, cativo pela Babilônia, e do reino do norte, cativo pela Síria. E, embora as vitórias ocasionais também sejam registradas, toda a nação está sendo levada para o exílio. Pode passar. Então, note, o livro 3 ele vai registrar que, embora o povo, e talvez seja isso que Asaf está indignado no Salmo 73, ele está vendo assim, espera lá, o povo de Deus, as tribos, estão sendo levadas cativo. O norte pela Síria, o sul pela Babilônia. Ou seja, o reinado de Davi está acabando, a coroa do rei está sendo lançada ao pó. E agora o reino do norte vai ter que se servir a Senaqueribe, que é um rei perverso, e o reino norte vai ter que se dobrar para Nabucodonosor, que era outro rei ímpio. Né? Então, o segundo livro, o terceiro livro, nesse segundo salmo, na segunda série de Salmo 74, vai descrever vividamente a devastação do santuário de Sião por um exército invasor. Tá? Isso vai lidar quando você lê o livro dos Reis e o livro das Crônicas, das Crônicas. O livro dos Crônicas ou das Crônicas, né? O livro das Crônicas e o livro dos Reis é isso, plural feminino e masculino. Quando você ler ali na história, quando o rei, se eu não me engano, Josias, se eu não me engano é ele vai convidar os inimigos que ele está querendo fazer aliança para entrar na sua casa, olhar o templo, contemplar toda a beleza, a prata, o ouro, os belos utensílios, né, do reino, de toda a riqueza. E os inimigos olham aquilo e depois o que eles fazem? Levam tudo embora. Levam tudo e devastam o templo todinho. Então, eles causam uma devastação no território de Israel, levando cativo todos e sitiando Israel com seus governadores e levando todas as riquezas e o templo, então, sendo saqueado. Isso está lá nos livros dos Reis e das Crônicas. As imagens dos homens que empunham os seus machados esmagam painéis esculpidos, lançam no fogo o santuário de Deus e contaminam sua morada, intensificando o pacto da descrição poética aí no Salmo 74, versículos 5 ao 7, que diz estas palavras. Leiam, abram aí Salmo 74, 5 ao 7, diz assim: parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta. E agora, a todos esses lavores de entalhe, quebram também com machados e martelos, deitam fogo no teu santuário, profanam, arrasando-a até o chão, a morada do teu nome. Notem que cenário triste o povo está sofrendo por causa da desobediência e porque esse povo rejeitou a lei de Deus. Agora, eles estão passando pela devastação dos inimigos, os inimigos estão saqueando. Pode passar? Quando a destruição ocorreu? Quando isso ocorreu? Quando isso aconteceu, isso que a gente está lendo? E a que invasão esse salmista está se referindo? O salmista escreve muito além da circunstância da vida de Davi, que teria sido o período de tempo principal da maioria dos salmos do livro 1 e 2.
Aparentemente, esse salmo se refere à invasão da Babilônia no século 60 a.C., que teria 6 a.C., que teria saltado ao longo do tempo até o período cerca de 400 anos após Davi. Então, ou seja, 400 anos depois do reinado de Davi, ocorre essa invasão da Babilônia. Então eles saqueiam o templo, destroem a morada de Deus, tá? E embora geralmente relacionado com a destruição final de Jerusalém por Nabucodonosor em 586, o Salmo 74 pode se referir também à invasão da Babilônia 10 anos antes, em 596. Tá? Então foi em 2 períodos, e realmente tudo indica que foi 2 períodos que a Babilônia invadiu com o seu imperador ali. Primeiro levando o cativo e levando os utensílios do templo, e depois voltando e destruindo tudo, acabando com tudo mesmo lá. Tá? Então foi nesse período em que o salmista está escrevendo. Aí faz sentido o que a gente leu lá no começo, que o escritor, esses salmos foram compostos não por Asaf, não por filhos de Corá, porque eles já haviam morrido, mas a sua descendência no período do exílio. Pode passar. A narrativa bíblica informa que durante o breve reinado de 3 meses de Joaquim, não é Josias, é Joaquim, de 18 anos de idade, neto de Josias, os oficiais de Nabucodonosor sitiaram Jerusalém desconfigurou ali. Quando o rei babilônico chegou, Joaquim entregou a cidade, então Nabucodonosor removeu todos os tesouros da casa do Senhor e cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Você vai encontrar essa história no livro dos Reis, quando a Babilônia invade mesmo Israel, destrói, acaba com tudo e queimam as coisas, cortam. Aí por isso que o salmista escreve lá, com machados eles vão cortando as coisas das casas de Deus, vão destruindo tudo mesmo. Então o salmista não tem como escrever salmos a não ser salmos de pesar e de lamento. Pode passar. E aí nós temos salmos seguidos, Salmos 75 e 76, são salmos sobre os reis terrenos, ou seja, o reinado de Deus sobre os reis da terra. Embora os reis acham que reinam, quem reina é o Senhor. Salmo 2. Os reis da terra querem destronar o seu ungido e o Senhor zomba deles. Salmo 49. O salmista está, porque te abates, minha alma, porque te angústia dentro de si. Qual é a resposta dele? O Senhor reina através do seu ungido. E, de novo, aqui o povo mesmo no cativo, há uma esperança para eles. Deus reina, apesar dos reis terrenos, quem reina é Deus. O Salmo 75 serve como uma resposta ao protesto pleiteado pela libertação da opressão das forças invasoras, como descrita no Salmo 74. Deus, por si só, escolhe o seu tempo, o tempo determinado, para julgar os ímpios. Em seu tempo, as pessoas malignas da terra beberão a escória do cálice de Deus para o seu juízo. Salmo 75, o salmista diz isso. As nações perversas do mundo são avisadas para não levantarem seus chifres, simbolizando a afirmação do poder militar, econômico e também político. Ou seja, mesmo o povo desobediente a Deus, mesmo o povo duvidando de Deus, o povo é o povo de Deus, é o Deus de pacto, é o Deus que tem aliança com o seu povo. Deus então aconselha: reis, não façam nada contra o meu povo. Não machuquem as minhas ovelhas. Não levantem os seus chifres contra o meu povo. Tá? Ou seja, não os humilhe, não sejam cruéis com ele. Por isso que o salmista, então, tem essa resposta aí. Pode passar? Bom, a gente vai ver isso muito claro daqui para frente, com algumas passagens. Por exemplo, Salmo 75. Aos arrogantes digo, é o Senhor que está dizendo, não, o salmista está falando como o Senhor. Aos arrogantes digo, parem de vangloriar-se. Ganhamos Israel, tomamos a terra, como Aques fazia, né? O rei da Filístia.
tomamos Jebus, tomamos Berseba, tomamos todas as Kiriat Jearim, tomamos todas as terras. Nós somos os melhores. Deus está falando, parem de vangloriar-se. Parem com isso. E aos ímpios, não se rebelem. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Ou seja, baixem a sua bola. Calma aí. Né? Israel tem um rei. E esse rei reina apesar dos reinos humanos. Os chifres levantados aos arrogantes serão cortados, pois ninguém, além de Deus, tem autoridades para exaltar um homem. Então os homens não podem se exaltar. Só quem pode exaltá-los é Deus. E eles estão se exaltando porque estão ganhando sobre Israel. E aí esse texto de Zacarias ele é muito interessante porque faz todo sentido com o que o salmista está dizendo. Olha o que diz Zacarias 1, você pode comparar isso com o Salmo 75. Diz lá Zacarias, depois, eu citei Zacarias porque Zacarias é um dos profetas que faz parte desse período exílio, pós-exílio, tá? Depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres, então perguntei ao anjo que falava comigo, o que são estes? Ele me respondeu, estes são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Ou seja, o profeta está dizendo, a resposta que o profeta tem é, esses chifres são aqueles arrogantes, os perversos e os ímpios que se levantaram contra o meu ungido, se levantaram contra o meu povo e o oprimiram e de forma cruel devastaram os meus filhos. Então Deus está dizendo, estou cortando o chifre deles, estou cortando a asinha deles, como diz aí no popular nosso aqui. Pode passar. O Salmo 76 quase certamente descreve a humilhação de Senaqueribe, que é o outro rei do outro lado, do reino do norte. Tá? Rei da Síria, que, como consequência da visita ao anjo do Senhor, fora dos portões de Jerusalém, em 701 a.C., com essa compreensão do cenário histórico para o Salmo 76, é pelo menos tão antiga quanto a tradução da Septuaginta, que vai entender que realmente esse salmo está se referindo àquilo lá. Lembra quando o Senaqueribe, com toda a sua arrogância, arrumou todo o seu exército para lutar contra Israel e disse, nós vamos saquear, e ainda ele mandou escrever nas letras aramaico, hebraico, em todas as línguas, lá mandando notícia de que ele ia entrar e ele ia tomar Israel e ia realmente fazer um estrago lá. O que Deus fez? Deus falou, o que Deus fez com Senaqueribe? Salmo 2. Deus deu uma bela gargalhada dele e Deus mandou o quê? Quantos anjos Deus mandou? Uma legião, né? Foi uma legião, foi a tropa inteira dos anjos, não foi? Foi? Só um, né? E esse anjo fez o quê? Exterminou com todos os exércitos, com todo o exército de Senaqueribe. Foi um estrago aquele dia. Então, o salmista provavelmente está se referindo, no Salmo 76, a esta situação. Quando ele diz, conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimos fortes, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu, sim, tu és terrível se te iras. Quem te pode subsistir a tua vista? Desde o céu fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de te louvar, ou louvar-te, e do resíduo das iras te cinge. Fazei votos e pagai votos ao Senhor vosso Deus. Tragam presente todos os que rodeiam aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Possivelmente o salmista compôs esse salmo naquela cena de aniquilação do exército de Senaqueribe. Pode passar.
Então, Salmo 73 até o Salmo 83, nós estamos aqui 7 salmos de devastação e libertação com foco centralizado no filho do Salmo 80. Esta coletânea especial de 7 salmos sublinha o tema da devastação da nação, relatando a destruição do Reino Sul pela Babilônia em 586. Sempre lembrando, o calendário antes de Cristo, ele vai de ordem contrária do nosso. Nós vamos depois de Cristo. 1, 2, 3, 4. Antes de Cristo, 4, 3, 2, 1. Ele é regressivo. Tá? Então, por isso que as datas ali você vê, 586 foi depois, 700 e pouco foi antes. Então, primeiro foi lá o rei da Síria em 722 e, posteriormente, o rei da Babilônia em 586, saqueando e devastando o reinado de Israel. Ao mesmo tempo, 2 figuras messiânicas emergem como possíveis libertadores dessas 2 entidades nacionais do povo de Deus. Um filho de Davi e um filho de José servirão como libertadores de Israel. Nós podemos ver isso no Salmo 78 e no Salmo 80, Salmo 78, Salmo 89, quando Deus então promete a libertação do povo de Israel que está sendo aflito por essas 2 nações através da geração de Davi e através da geração de José. Isso apontando para quem? Para o verdadeiro libertador, para o verdadeiro libertador do povo de Israel, que era Jesus Cristo, o filho de Davi, que também é filho de José. Tá? Pode passar? Após uma repetição dos ataques de vários inimigos, tá? Então aqui nós temos, antes disso, nós temos aqui uma mudança no tom dos salmos. Então os salmos vêm agora, devastação, nação ímpia prosperando, nação ímpia devastando Israel, levando cativo os meninos, os mais jovens, tirando a riqueza de Israel. Agora é uma mudança de tom, tá? Que é justamente quando sai de cena Asaf e entra em cena agora os filhos de Corá, ou Coré. Após uma repetição dos ataques de vários inimigos ao longo dos tempos, essa coletânea de salmos atribuída aos filhos de Corá introduz uma mudança significativa do tom. Agora, o retorno das bênçãos de Deus é ressaltado. Então, se antes disso, o salmista está questionando, cadê a nossa paz? Onde está a nossa paz? Cadê a nossa prosperidade? É o inimigo que vai triunfar? Nós seremos cativos e se permaneceremos cativos aqui o tempo todo? Aonde é que isso vai parar? Agora, os filhos de Corá dizem, não, tem agora uma esperança. Né? Deus, através da linhagem de Davi e de José, vai enviar o libertador para nos tirar do cativeiro. A renovada proeminência de Deus como nome preferido proporciona um foco fundamental para esses salmos que traz coragem e encoraja o povo de Israel lá no cativeiro. Pode passar? Então nós temos nesses salmos essa figura, tá? Você pode ler isso claramente e você vai ver orações que trazem esperança por causa do nome de Deus, o nome do Senhor, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. E aqui nós vemos no Salmo 84 e 85, então, paz e bênção em meio a uma guerra que vai se destilar aí para muito tempo. Neste contexto de guerra perpétua contra o inimigo estrangeiro, o salmista busca a promessa de paz em um único lugar onde pode ser encontrada, na intimidade da presença imediata do próprio Deus, na habitação de Deus, nos átrios do Senhor, ou nos átrios do Senhor, a paz pode ser encontrada, alcançando o pico da dicção poética no Salmo 84, quando ele declara, então, de forma poética. Note, você lembra que o salmista, o Asaf, ele entendeu que onde viria a paz para ele, quando ele entrou no santuário de Deus, então ele percebeu de onde é que vinha a paz, e ele entendeu que, como um vento, o ímpio seria julgado, e o Senhor, no seu tempo, seria julgado. Aqui, agora, os filhos de Corá nos trazem uma canção maravilhosa, mostrando a esperança para aquele povo que estava cativo, que é esta canção. Pode passar. É justamente essa canção. Quão agradável, aqui está uma leitura mais, está na NVI, mas se você olhar na sua Bíblia o Salmo 84, olha aí, Salmo 84.
É uma canção. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam o Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu encontrei teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Eu sei que já lembrou da canção, né? Quão admiráveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma tem sede e desfalece, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Então, era a canção que o povo cantava. Claro, não nesse ritmo. Esse ritmo é João Alexandre, né? Ou altos louvores. Mas o povo agora tinha uma esperança que o Senhor dos exércitos reina. Se até o pardal encontrou lar e andorinha ninho para si, né? O que o salmista encontrou? Os altares, do altar do Senhor. O altar do Senhor. Ele entendeu que Deus reina para sempre. Ainda que a guerra perpetue, Deus reina para sempre. Ainda que as lutas venham sobre o povo de Deus, Deus reina para sempre. Por que temer? Por que questionar a bondade de Deus se ele reina para sempre? Pode passar. E aí uma imagem, né, pitoresca, ou seja, uma imagem pintada, né, de paz em meio ao conflito mortal. Então era uma guerra em que o salmista, naquele conflito, naquele mar de um cenário ruim, o salmista encontra então motivo para pintar uma esperança. Em nenhum outro local, senão no altar de Deus, a andorinha encontra um local pacífico para construir o seu ninho e para os seus filhotes. Para esse salmista, a vida consiste em nada mais do que colocar o seu coração da peregrinação até aparecer diante de Deus em Sião. Pois Deus olhará com favor para o seu Salvador, o seu ungido. Ou seja, o salmista está dizendo, eu vou pegar o meu coração e colocar ele no ninho, abrigo, aonde ele vai ficar tranquilo e descansar, que é no altar do Senhor, Deus meu e Rei meu. Pode passar. E quando ele diz Deus meu e Rei meu, ele está dizendo, meu Salvador e aquele que governa a minha vida. Deus e Rei. Por isso que o salmista sempre usa essa junção de atributos. Deus dele, ou seja, o Salvador dele, e aquele que reina na vida dele. Mais uma vez, então, nós temos aqui a chave para a apreciação plena das passagens, ou da passagem, reside em relação à aliança davídica, ou seja, a aliança que Deus fez com Davi, ela permanece, ela não tem fim, não é o Nabucodonosor, não é Senaqueribe que vai botar um fim nessa aliança. Essa aliança de Deus com Davi é para sempre. Tá? Então isso tem que ficar claro. Somente quando o Senhor vê a face do seu ungido, as pessoas podem experimentar a paz que elas buscam. Então, somente quando nós enxergamos a imagem do Senhor, né, ou enxergamos o altar do Senhor, então nós encontraremos morada permanente no Senhor, na sua casa, no seu templo, na sua morada. O salmista implora que pela sua graça o Senhor o restaure novamente. O amor e a fidelidade do pacto, a justiça de paz se beijarão. O Senhor certamente dará o que é bom. É isso que diz o Salmo 85, estrofe 12. Também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto. Asaf está olhando a terra prosperando dos ímpios, está olhando aquela prosperidade maravilhosa, e o salmista aqui, o filho de Corá, está dizendo, também o Senhor dará o que é bom à nossa terra, o seu fruto. A confiança. Pode passar? E então, chegando ao final, nós temos os salmos de aflição. Este Salmo 89 e 88 e 90 vai expressar a preocupação do povo de Israel agora com o final, com o fim da aliança, com o fim do reinado de Davi, porque agora eles estão cativos, outros reis estão reinando, mas ele também vai ter uma esperança. E essa esperança se dá na promessa que Deus fez a Davi. Embora por um período de tempo, por um momento, este povo vai ser governado por 2 reis ímpios, mas o Senhor é quem reina
por causa da aliança com Davi que ele fez. Então, são canções de lamento, são canções de aflições, mas também de esperança. Esperança de que Deus é bom para com o seu povo. Notem sempre essa dicotomia entre aflição e esperança. Entre a paz que não tem e a paz que vem. Entre a prosperidade do ímpio e a prosperidade do justo. Né? Entre o rei perverso e o rei justo. Sempre vai ter esse contraste. E então nós chegamos na aflição comunitária com a esperança abafada. O Salmo 89, como o salmo final do livro 3, parece ter uma nota amaldiçoada, mas também messiânica. Apesar das circunstâncias excessivamente angustiantes, esse salmo conclui o livro 3 e fecha o livro 3 com reflexões sobre a aliança climática do Antigo Testamento que Deus fez com Davi, concentrando-se na promessa da aliança de Deus sobre a dinastia, ou seja, sobre a linhagem messiânica de Davi e a morada permanente de Deus em Sião. 3 vezes o Salmo no livro 3 reafirma que a linhagem de Davi será estabelecida para sempre no seu trono. Esperança. Por 3 vezes o salmista quer lembrar, precisamos ter esperanças porque a linhagem de Davi é para sempre. O que Deus prometeu a Davi, estabeleceu com Davi é para sempre. E o ungido ao seu trono, que permaneceria para sempre, unindo o seu trono ao trono de Deus. Lembra? Quem reina é Davi, mas quem reina de fato é Deus através de Davi. Então, a linhagem de Davi governaria, reinaria, mas o próprio Deus estaria reinando através da linhagem de Davi. E isso duraria por todas as gerações, enquanto o sol e a lua persistirem. É isso que diz o Salmo 89, nos seus versículos 29 e 36. Pode passar. Concluindo, então, nosso estudo de hoje, o livro 3 fornece para nós a perspectiva totalmente diferente sobre os significados contínuos dos 2 principais elementos da aliança de Davi. E aqui é que interessante. Em vez de antecipar o estabelecimento da dinastia davídica, que virá somente através das intensas lutas pessoais de Davi, lá no livro 1, lembra? Davi está lutando lutas pessoais, com o seu coração, com a sua carne, com os seus desejos, com a sua vaidade, ou de apresentar o reinado de Deus e do Messias como um fato consumado, que é o tema principal do livro 2, o livro 3 levanta o aspecto sombrio do exército estrangeiro que devastam a dinastia de Davi e a habitação do Senhor no seu templo. O livro 3 do Caderno de Cânticos termina com a circunstância angustiante em que os inimigos do Senhor têm vilipendiado os passos do teu ungido. É isso que diz o Salmos 89, seu final. Como termina o livro? Sombrio. Acabou o reinado de Davi. Quem reina no trono? Não é a linhagem de Davi. Não é Salomão, não é Roboão, não é Josias, não é Joaquim, não é Zedequias, não é... Não, quem reina agora? Reina agora são os governantes de Senaqueribe e os governantes de Nabucodonosor. Mas há uma esperança para esse povo ainda, que nós vamos ver no próximo Caderno de Cânticos, que é um pouco mais extenso. Nós vamos ver que esse povo agora, no cativeiro, eles têm uma esperança de que Deus, que foi dada a eles no livro 2, Deus reina. O trono do Senhor subsiste para sempre. A aliança que ele fez é pactual e é para sempre, então ele vai cumprir com a sua promessa. Por isso, descansamos que ele reina. Pode colocar aí, acho que encerra. Pode passar. Então, nós temos aí salmos que reforçam a aliança. E aqui, para finalizar, se há alguma esperança para a continuação do povo de Deus da aliança, deve ser encontrada nos 2 livros finais do Saltério. O Salmo 89 e o Salmo 88 e 89 reforçam, então, qual a esperança? O trono de Davi é para sempre. A aliança de Deus é para sempre, porque Deus reina sobre a linhagem de Davi, e essa deve ser a nossa esperança. É isso aí, meus irmãos, finalizamos então o livro 3, o nosso próximo estudo será o livro 4, esse livro vai do Salmo 90 ao Salmo 106, e vai falar agora de um período em que o povo está amadurecendo. Lei, a contemplação, a devastação
e agora, então, o amadurecimento desse povo. Esse povo vai amadurecer para então ele entender o papel dele como povo de Deus. Como eu sempre digo, não dá para decorar tudo, nem eu decoro tudo o que foi lido aqui. São questões técnicas, ao final do estudo vocês terão todo esse material disponível para você ler em casa à vontade, reler, fazer suas anotações, mas o que você deve gravar na sua mente? Gravar na sua mente do livro 3. O livro 3 ele fala do período em que o povo de Deus foi devastado, em que os inimigos do povo de Deus tirou o reinado de Israel, os reis de Israel, tirou ali o rei de Israel e também destruiu o local de adoração a Deus, o templo. Tirou o templo. Então, o templo agora foi destruído, o local de adoração a Deus, e o rei que representava a Deus também não reina mais. Mas Deus trouxe esperança a esse povo. Qual é a esperança? Que aqueles que pensam que reina, Salmo 2, Deus dá uma bela gargalhada. Deus zomba deles, porque quem reina no final? Deus. Deus sempre reina. Essa é a temática do caderno 3 de Salmos. Tá bom, meus irmãos? Deus nos abençoe por essa noite. Que o Senhor continue nos ajudando. Não fique preocupado com não decorei nada, fiquei meio perdido. É assim, aos poucos nós vamos pegando aí o gancho, você vai ter o material para ler, vai poder pegar o vídeo depois para rever com mais calma, mas gravem essas coisas principais. Salmo 1 e Salmo 2 são introduções importantíssimas, porque elas vão narrar todo o contexto dos Salmos. Há uma briga entre duas sementes, a semente justa e a semente ímpia. Há uma confirmação de que Deus sempre reina, e é isso que vai designar todo o livro de Salmos.